Olá, tudo bem? Glauco Farnese, fundador e CEO da Facilita, e esse é mais um Papo de Gestão, o primeiro de 2024. Seja muito bem-vindo. Papo de Gestão foi um podcast criado para que seja criado um conteúdo, seja compartilhado um conteúdo muito prático e papo reto junto aos nossos incorporadores e loteadores. Estou aqui hoje em Fortaleza, no estúdio Radim. Um grande orgulho receber Leonardo, que é sócio e diretor comercial da Constrói. Vai ser um papo super especial sobre perspectivas, desafios, e é um cara que tem uma experiência e uma bagagem a nível nacional. Então, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo de Gestão. Léo, seja muito bem-vindo. Prazer em estar aqui. Prazer é nosso. O podcast é Papo de Gestão, mas a cidade é sua. Estou na sua terra aqui em Fortaleza. Muito obrigado por ter aceito esse convite. Vamos fazer esse bate-papo, um compartilhamento de experiências e realmente algo que vai agregar aos nossos gestores. Então, novamente, muito obrigado. Para a gente poder iniciar aqui o bate-papo, peço uma apresentação de quem é o Léo, a Constrói, qual que é a sua visão de mercado para o futuro. Perfeito, pessoal. Boa tarde a todos, né? É um prazer, Glauco, estar aqui com você, né? Compartilhando essas ideias, né? Essas melhores práticas, esses desafios aí que o setor de incorporação, né, entrando também com a parte de loteamento, tem aí nesses próximos, digamos assim, curto prazo, né? 3 anos, um prazer nosso. A gente já está no mercado aí há mais ou menos uns 25 anos, né? Trabalhando com tecnologia e soluções, serviços, especificamente para o setor de construção e incorporação e loteamento. E se a gente for olhar aí, mais ou menos aí nessa perspectiva de curto prazo, fazendo uma retrospectiva assim um pouquinho para poder, né, justificar, eu acho que o setor de incorporação ele passou por uma mudança, vem passando por mudanças muito positivas, principalmente em relação à segurança jurídica do negócio, né? Não precisa que a gente falar que o imóvel, ele historicamente, ele ou é o primeiro, ou é o segundo, ou é o terceiro melhor investimento. Se você pegar aí um estudo dos últimos 10, 20, 30 anos, o imóvel ele sempre está ali na cabeça, né, dos melhores investimentos do mercado. Tá? Só que, de mais ou menos 5 a 10 anos para cá, houveram muitas melhorias, né, em relação à segurança do negócio. Então, a gente pode destacar aqui, por exemplo, a lei do distrato, né? Hoje, se você comercializa uma unidade de apartamento, ou seja, de lote ou de casa, né, o que for uma unidade de imóvel, e ao longo daquela trajetória um cliente decide aí rescindir um contrato, o incorporador, pela lei do distrato, vai devolver para ele 50%. Né? Aquela unidade vai voltar para a tabela de disponibilidade, com a tabela de preço atual, e ele vai poder renegociar de novo aquela unidade. Então, eu acho que isso é um negócio muito seguro, né? Uma vez que um imóvel custa lá, sei lá, 500 mil e o cara pagou 200 mil, e se ele desistir, tu vai ter que devolver para ele só 100 mil, e tu vai ficar com um bem para vender numa tabela de preço atualizada, isso gerou uma credibilidade ainda mais forte para o mercado imobiliário, e isso fez com que os fundos de investimentos, né, os bancos, olhassem de uma forma, né, o apetite aumentasse. Perfeito. Né, de um mercado em geral, assim, em relação a banco, fundo, investidor, né, uma série de coisas, e esse holofote voltou, né, a brilhar aí para o setor de incorporação. Nós tivemos um mini desaquecimentinho agora nos últimos 2 anos, porque nós tivemos um aumento da Selic, né, mas se a gente for olhar hoje para a economia, né, os indicadores, os principais indicadores, estão nos informando que a gente está torcendo para que, ao final desse ano, já de 2024, a gente tenha aí uma Selic na casa dos 9%, enfim, e que esses cenários ele se consagrar para 2025 e 2026, a gente pode até, quem sabe, ter uma Selic aí a 7%. Né? Perfeito. E um mercado juridicamente seguro, com uma Selic a 7% nos próximos 2 anos, 25 e 26, poxa, eu acho que isso é uma maravilha, né? Então, eu acho que o cenário hoje, olhando para frente, é positivo. Porém, esse cenário positivo, ele também traz grandes desafios. Né? Legal. Porque a gente tem aí, quando você tem um aquecimento de mercado, você tem um aquecimento de concorrência, né? Você tem uma escassez de mão de obra, seja em qualquer setor, certo? Você tem aí um aumento
dos insumos, né? Então, a atividade de incorporar, vender e entregar o que você vendeu, ela passa a ter um desafio mais, assim, mais sério, né? Então, a gente precisa fazer o dever de casa, né? As incorporadoras, as loteadoras precisam fazer o dever de casa, né? Que, no meu entendimento, né? Seria o quê? Você viabilizar e adquirir excelentes terrenos, tá certo? Desenvolver projetos também maravilhosos, ok? Vender, claro, tem que vender aquela ideia, né? Sim. Você vender dentro de uma viabilidade, construir e você entregar aquilo que foi prometido. Eu acho que esse é o core do negócio de incorporação, é isso. Perfeito, sensacional. Quando o cara entende e tem muito conhecimento, fica fácil o papo, fica fluido. Um passo para trás, sobre a parte de segurança jurídica, Léo, achei muito interessante, porque o mercado de capitais ele trabalha muito com qual que é o risco-retorno, né? E essa parte do jurídico, ela minimiza muito o risco e traz mais previsibilidade para os investimentos, né? Então, eu acompanho já tem mais de 18 anos o mercado imobiliário e nunca esteve tão forte essa parte jurídica, a parte controladoria. E isso se traz também a essa entrada, que não existia antes, de novas fontes de funding, né? Então, não só fundos imobiliários, que é um dos principais, mas também a própria Bolsa. Tem vários incorporadores que têm arrecadado cada vez mais. E o mercado de capitais exige esse amadurecimento das incorporadoras. Então, foi algo muito relevante que eu não tinha visto há um tempo atrás, né? Então, acho que ele veio para amadurecer o mercado e isso é bom para todo mundo. Tem um dos nossos clientes, que é da Trinos, que eles citaram que, como fundo imobiliário, né, o maior desafio dele é que os incorporadores não têm essa parte de controladoria, de governança muito bem sólido. E você não ter esses dados, esses indicadores, essa documentação, essa centralização das informações, eles, enquanto fundo, não conseguem analisar se aquele negócio é bom ou não é. Então, só para passar a bola para você, eu acho que um dos principais desafios do setor é essa parte dos indicadores. Seja indicadores para uma gestão própria do incorporador, a nível de custo, a nível de controladoria, seja para acessar a parte de funding externo também, né? Perfeito, perfeito. Então, eu acredito que, por exemplo, quando você, o incorporador, né, ou o loteador, ele adquire uma área, ou ele permuta uma área, né, ou ele tem a disponibilidade para trabalhar um projeto em cima daquela área, né? Ele tem, claro, que viabilizar aquilo, né? Viabilizar financeiramente, economicamente, comercialmente, contabilmente. Ele tem que fazer uma análise realmente bem feita para poder saber se vale a pena seguir com aquela ideia, com aquele sonho ou não. Seria a primeira etapa da jornada, né? do Seria ali uma viabilidade financeira e econômica, digamos assim, né? Então, feito essa etapa, geralmente, a próxima etapa seria, né? Claro que entra a parte de incorporação, uma série de coisas. Estou falando que, para o negócio mesmo, o lançamento comercial, aí já puxando um pouquinho mais para o nosso bate-papo, a partir do momento que eu lanço comercialmente um empreendimento, eu preciso ter um processo de vendas, né, bem estruturado, tá certo? Eu acredito que, se a gente tiver um processo de venda bem estruturado, com base em metodologias, né, com base em tecnologias que automatizem essas melhores práticas, que é um desafio no setor de incorporação, porque essas melhores práticas de venda para o mercado imobiliário são novidades. Sim. Se você olhar para outros segmentos... O mercado imobiliário é super complexo, com uma jornada longa, então, com várias pessoas envolvidas. Né? Se a gente comparar isso com outros mercados, eu acho que o mercado imobiliário, no geral, tá? Não estou especificando aqui, mas no geral, ainda está muito atrás, ainda está muito aquém. Então, essa automação do processo de vendas, né? Essa performance em vendas, essa eficiência em vendas, ela tem muito ainda para crescer. Isso em 90% do setor. 10% do setor eu acho que já está ali bem engajado com esses assuntos, mas 90% das incorporadoras e das loteadoras, no meu entendimento, eu acho que precisam evoluir muito, né? Profissionalizar, né? Trabalhar essa venda baseada em dados,
tá certo? Para que esse processo gere uma assertividade maior na venda. Perfeito. Eu acho que esse é um ponto que é assim, sine qua non, entendeu? Perfeito. Independente de o incorporador ser pequeno, médio ou grande, tá, Glauco? Eu acho que, por exemplo, quem tem um loteamento hoje, sei lá, de 300 lotes, 500 lotes, ou você é um incorporador, um loteador que tem aí um empreendimento vertical com 60 apartamentos. Isso não existe mais, hoje em dia, essa questão de eu tenho que ter demanda para automatizar meu processo. Não, eu acho que tem muitas empresas hoje novas, muitas incorporadoras novas, né, aí surgindo no setor, e pessoas com mente aberta, com cabeça nova, e essas pessoas já estão querendo nascer organizados. Perfeito. Né? Já estão querendo entrar nesse setor de forma organizada, por menor que sejam. Né? E isso a gente tem visto muito, né, nos últimos 5 anos, aí, da pandemia para cá, a gente tem visto que pequenas empresas estão entrando muito nesse mercado e estão entrando já com essa ideia de entrar organizado, de entrar automatizado, né, de entrar com a tecnologia já para poder facilitar esse retrabalho e crescer de forma enxuta. Né? Eu acho que quando a gente automatiza do início, a gente cresce de uma forma mais enxuta. Tá? Perfeito. Eu gosto muito do tripé de pessoas, processos e tecnologia. E esse tripé é como se fosse uma mesa de 3 pés. Se um deles falhar, o projeto não para de pé. Então, processos, pessoas e tecnologia na área de viabilidade, na área comercial, na área de custo, na área de finanças, ou seja, fazer o trabalho bem feito de ponta a ponta. E esse trabalho bem feito pode ser na metodologia ACF. Sabe o que é? Não. Arroz com feijão. Pronto. Que muitas vezes os gestores não fazem o básico bem feito. Exato. E existem premissas básicas que precisam ser colocadas independente do porte da empresa. Né? Só para voltar rapidinho, a parte da viabilidade, Léo, que você citou, que é uma parte super importante de definir se esse cara segue ou não segue para aquela compra daquele terreno. Essa parte da viabilidade, ele é feito dentro do próprio ERP, é feito através de planilhas em Excel. Como é que geralmente é feito na prática essa parte da viabilidade no mercado prático e qual que é o mundo ideal? Cara, idealmente seria fazer dessa forma, porque, novamente, acho que num DRE, é claro, você tem lá receita, você tem custo e tem lá o lucro. Então, planejar bem como é que vai ser essa viabilidade ao longo do tempo, ela é crucial para que tenha um empreendimento saudável. Né? Mas, tecnologicamente, como que o incorporador faz esse processo? Hoje, a questão da viabilidade, né, existem muitas ferramentas, né, que fazem esse processo da viabilidade. Tá? Porém, por incrível que pareça, muitos incorporadores, para tomada de decisão, eles têm analisado ali em torno de 12 a 15 indicadores. Certo? E, geralmente, para analisar 12 a 15 indicadores, a grande maioria do mercado hoje, eu também ousaria aqui em dizer que mais, talvez, de 90%, tem essa tomada de decisão através de uma planilha automatizada no Excel. Ok? Então, isso não é, assim, uma dor muito grande. Tá? Eu acho que a maior dor é você acompanhar essa viabilidade mês a mês. Perfeito. Tá certo? É você projetar esse fluxo, né? Porque esse fluxo ele não é estático, claro, isso é o maior desafio, né? Você tem um fluxo de caixa projetado, né? Isso é um dos maiores gargalos hoje do setor de incorporação. Né? Então, eu tenho minha viabilidade validada, eu tenho a minha estrutura comercial, financeira, de custos e controladoria toda montada, mas eu preciso acompanhar essa viabilidade mês a mês e eu preciso ter um fluxo de caixa dinâmico. Eu preciso ter facilidade para criar cenários, porque esse fluxo ele muda todo dia. Eu vou te dar aqui um exemplo. Tá? Imagina que tu tem uma viabilidade lá, orçada e planejada, e que tu está aqui no meio da tua obra e no segundo ano de obra o aço subiu em 40%. E tu tem um volume lá de, sei lá, 10 obras. Então, a primeira pergunta, qual é o impacto em todos os teus orçamentos desse aumento de 40% do aço? E, recentemente, o mercado passou por um período de aumento grande de custos da obra. Então, assim, essas já existe. Mas é possível acompanhar? Sim, é possível.
papo reto na prática. Hoje, o RP Informacom, independente da tecnologia em si, falando da parte conceitual, é possível dele acompanhar como é que está sendo o custo planejado versus realizado Perfeito. em tempo real. Em tempo real, certo? E eu ainda posso também fazer simulações, que aí é um desafio maior ainda. Porque quando existem reuniões de diretorias, né, que as diretorias elas recebem o fluxo projetado, atualizado, mas hoje, como a informação ela é muito rápida e os fatores externos mudam da noite para o dia, então a gente precisa, por exemplo, vamos supor que tem uma SPE que não está vendendo, certo? E aí eu sou o diretor comercial e eu estou com a minha equipe na mesa de comercial e eu quero fazer, eu entendi que esse aqui é o fluxo, eu entendi que a gente está gastando isso aqui no marketing, eu entendi que isso aqui é a velocidade de vendas, eu já entendi o que está acontecendo. Se a gente investir aqui mais 1,5 milhão no marketing e aplicar um desconto na tabela de preço nos próximos 60 dias, qual é o resultado disso? Como é que vai ficar a minha TI? Como é que vai ficar a minha VPL? Como é que vai ficar a minha taxa mínima de atratividade? Como é que vai ficar o meu lucro? O meu percentual de lucro? Né? O meu payback? Então, existe hoje uma ferramenta que se chama exatamente isso, fluxo de caixa projetado, que é nativa do RP Informacom, que você consegue planejar, acompanhar e simular cenários para que você tenha uma tomada de decisão ali, naquela hora. Perfeito. Eu não posso esperar 15 dias para o pessoal refazer esse fluxo para eu... Já foi, entendeu? Então, assim, esse ponto que você tocou é uma das maiores dores hoje do setor de incorporação, é como é que eu faço para reprogramar o fluxo de caixa da minha SPE, do meu empreendimento. E isso é como se fosse em tempo real. Você coloca lá qual que é quais indicadores que você está querendo simular e ele traz a projeção de fluxo de caixa. Porque hoje você trabalha com objetos, né? Você trabalha com uma base de dados unificada, né? E você tem ali objetos que você cria, esses objetos cria ali alguns algoritmos que você consegue fazer as simulações e ele projetar assim em tempo real como é que vai se comportar esses principais indicadores, que é o indicador, quais são os indicadores que os investidores de fato olham, né? Que são esses que eu falei, né? TI, taxa interna, payback, VPL, taxa mínima de atratividade, né? Payback descontado, enfim, né? Esses Perfeito. São os indicadores ali que ele vai olhar a evolução do custo, a evolução do lucro, a evolução, né, desses indicadores, certo? Então, Legal. A Constrói, ela tem muita propriedade para falar sobre esse tema do fluxo de caixa projetado, porque até a pandemia ali, os últimos 10 anos, a gente tinha um núcleo dentro da empresa que era um núcleo de consultoria na área de custo e finanças, certo? Então, a gente acompanhou, eu acho que mais ou menos umas 200 SPS durante 10 anos, viabilidade, custo e fluxo de caixa. E também entrava, em algumas questões, as áreas de controladoria, as questões societárias, contábeis, fiscais, enfim, né? E isso, a gente teve essa oportunidade, né, de estar durante muito tempo dentro de um mesmo segmento, trabalhando com várias empresas diferentes desse mesmo segmento. Isso, naturalmente, gera aí um know-how muito interessante. E toda a experiência que a gente pegou dessa bagagem, dessa consultoria, a gente embarcou isso na tecnologia, entendeu? Então, como eu estava dizendo, o acompanhamento dessa viabilidade mensal, onde você vai acompanhar ali quais contas da viabilidade, né? Você vai acompanhar terreno, incorporação, impostos, vendas, estande, obra, pós-obra, né? Então, assim, são contas ali que você vai ter que acompanhar mensalmente, né, o andamento para você calcular esses seus indicadores, tá? Perfeito. Uma dúvida, Léo. A gente tem muitos clientes que são pequenos loteadores ou incorporadores, né? E a maioria utiliza o famoso Excel, as famosas planilhas, né? Qual que seria, na sua visão, que é um cara que trabalha com ERP, a minha dúvida é assim, todos os incorporadores e loteadores precisam de um ERP ou vai ter aqueles que vão utilizar toda a gestão de obras, financeiro, custo, contabilidade, e outros podem utilizar uma versão, entre aspas, mais básica? Porque eu vejo que quando o cara é muito pequeno, ele se preocupa muito com a parte financeira.
Isso. e, às vezes, a parte de obra. Quando o cara é maior, aí já tem todo um RP maior. Então, o RP, a priori, vale para todos os portes, mas eu acredito que tem níveis de complexidade e níveis de relevância diferentes. A minha dúvida é, todos os incorporadores e loteadores deveriam ter um RP e se tem essa diferença de uso, mais simples ou mais complexo? Muito bom. Sim, né, tem essa diferença, tá? Os níveis de gestão, eles vão avançando, né, de uma forma... É interessante que ele avance de uma forma saudável, né? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui uma incorporadora que tem 1 ano de vida e que vai ter o seu primeiro empreendimento, ali um loteamento, ou um vertical, ou um horizontal, de 100 unidades. Perfeito. Certo? Perfeito. Eu acredito que estruturar a parte financeira e comercial do negócio, geralmente é o que se mais pratica, né? Perfeito. E aí, ao longo dessa primeira jornada, ele resolve essa dor e logo no segundo desafio, no segundo empreendimento, ele percebe que ele precisa evoluir no custo. Naturalmente, ele vai Naturalmente. sentir essa necessidade. Gente, obra, seja ela terceirizada, ou mão de obra própria, ou mix, independente de qualquer coisa, se você não controlar custo, a probabilidade de você ter uma surpresa é muito grande. Tem gente que diz que o que quebra a empresa é o caixa, né? Eu, particularmente, eu acho que o caixa é reflexo de ações que você deixou de fazer ou que você não fez com maestria e que aquelas ações que você não fez com maestria, elas têm um reflexo lá no fluxo de caixa, entendeu? Então, assim, o fluxo de caixa é importante? É super importante, mas o que antecede o fluxo de caixa na indústria da construção e da incorporação, para mim, é o primordial, é essencial. E o fluxo de caixa projetado futuro vem das ações do presente. Então, você ter isso mapeado e agir é sensacional. Né? Exato. Legal. Comercial financeiro, então, depois entra a parte de custos de obra e a partir daí? Então, o que é que acontece? Você tem a viabilidade montada, você tem a viabilidade acompanhada, né? E você deve gerir com muita, digamos assim, muita atenção o processo de vendas. Tá. E aí existem plataformas como a de vocês, né, que é o Facilita, um CRM de vendas especializado, que vai ali dar uma sustentação e uma automação para que esse processo seja feito da melhor forma possível. Joia. Só uma pausa rapidinho nessa parte, que acho que muitas vezes é bom saber as diferenças entre um CRM de vendas e um CRM de relacionamento para a parte do ERP. Né? Isso. Então, eu gosto de falar geralmente o seguinte, o ERP ele foi feito da porta para dentro da incorporadora e loteadora, ou seja, toda a gestão financeira, obra, custos. O CRM de vendas, da porta para fora. E aí tem algumas premissas que são fundamentais, Léo. Primeiro, a questão do APP. Esses corretores, geralmente, a grande parte do volume de vendas são corretores de imobiliárias parceiras, é um volume grande, esse cara não é CLT, esse cara trabalha com várias incorporadoras. Então, ter a facilidade de uso desse corretor é fundamental para que o incorporador consiga, efetivamente, para que o corretor esteja com o cliente no final de semana, num churrasco, cara, deixa eu abrir aqui e mostrar a disponibilidade. Cara, recebi um lead aqui, deixa eu já pegar e fazer uma ligação rápida. Então, a mobilidade ela é fundamental, né? A facilidade de uso. As grandes plataformas hoje, pode pegar Uber, WhatsApp, iFood, Netflix, todas elas têm duas premissas que são fundamentais. São extremamente simples de ser utilizado. Tem hora que até que a gente dá uma dor, né? A gente quer de tecnologia. Cara, por que eu não pensei nisso antes? Porque são extremamente simples e extremamente mobile. Geralmente você faz tudo aqui pelo celular. Não depende de ter que ligar um computador, ter que fazer um login e senha. Né? Então, facilidade de uso, mobilidade e, por fim, o processo 100% digital. Um dos grandes desafios dos gestores comerciais, a gente atende no Brasil todo, é que a tecnologia, não adianta ter um CRM, ter uma plataforma que tem todos os recursos tecnológicos se não é simples na ponta para o corretor, para a imobiliária. Então, a simplicidade de uso ela é fundamental. E um outro ponto importante é a unificação desses dados. Hoje, Léo, o desafio não é ter uma venda digital. Digitalmente falando, o WhatsApp é digital. O Excel, simulação de proposta, é digital. Você utilizar ali um CRM é digital. O grande desafio do mercado imobiliário hoje é
unificação desses dados em uma mesma jornada, tanto a parte de venda quanto a parte do pós-venda de relacionamento. Tá? E para se fazer essa unificação da jornada, porque não adianta você ter, por exemplo, cara, eu mando material pelo Google Drive, o cliente chega através do RD Station, eu tenho o CRM que eu faço o atendimento inicial, depois esse cara vai para um simulador em Excel, depois uma outra ferramenta eu gero um contrato e depois eu alimento manualmente dentro do ERP. Ou seja, é um mesmo cliente com a informação fragmentada em vários dados. Problema disso, primeiro, não tem governança, você não tem os dados unificados em toda a jornada da venda, não tem indicadores, que a gente está falando muito que é o fundamental, eu gosto muito da frase, aquilo que não se pode medir, não se pode otimizar. Se eu não sei qual que é a campanha que mais está convertendo, qual que é a minha taxa de conversão, qual que é o corretor que mais converte, qual que é o corretor que mais atende rápido esse cliente, qual que é a taxa de conversão média, qual que é o ciclo médio de vendas. Se eu não tenho esses indicadores, eu não consigo otimizar nem custos e nem a parte de vendas. Né? Então, essa parte de indicadores de venda e simplicidade de uso são os dois maiores desafios que eu, enquanto sendo à frente do Facilita, a gente busca todo dia algo muito mais simples e com essa ferramenta aí 100% digital. Sendo que, novamente, agora na analogia, né, da porta para fora, parte comercial seria CRM de vendas. Mas é fundamental que esses dados entrem via integração com o ERP, porque senão eu tenho um risco de, primeiro, dados errados, pode ser que o cara simulou algo no CRM de vendas e entra taxa de juro errada, o CEP do cara errado. Então, tem que eliminar o manual aí, né? Eliminar nessa o manual. transição. Perfeito. Então, você tem, são mundos, o CRM para a parte de usabilidade e mobilidade 100% digital, o ERP com toda a sua governança e credibilidade, mas esses sistemas se integrando. Esse seria o sonho de consumo ideal de grande parte dos incorporadores e loteadores. Né? Exato. Que hoje já é uma realidade, né? Então, acho que as tecnologias estão aí, né? Os CRMs estão integrados com os ERPs, mas tanto no aspecto, olhando para a parte comercial e de relacionamento, como também para a parte, os desafios que vêm na gestão de custos, na gestão de finanças e controladoria, ou seja, todas essas gestões, elas geram desafios de controle, né? E de eficiência. Tá? Então, a gente precisa ter eficiência, a gente precisa, como você falou, gastar no que de fato é necessário e é assertivo. Para que eu consiga identificar isso, eu só acredito se a gente tiver pautado em cima de metodologias. Tá? Metodologia ela é comprovada. Então, você tem pessoas, processo, tecnologia, né? E dentro do processo, esse processo, no meu modo de entender, tem que ter uma base de uma metodologia. Vendas, você tem o spin selling. Então, se você for querer automatizar um processo de venda sem olhar para uma metodologia consagrada, você não vai ter sucesso. Se você quiser gerenciar custo e você não olhar para as metodologias que, de fato, vão fazer você conseguir gerenciar o custo e ter a obra na palma da sua mão, você não vai ter sucesso. Né? Então, eu acho que uma outra etapa desse nosso bate-papo, Glauco, é falar um pouquinho dessa parte de gestão de custo. Perfeito. Né? E aí, o que é que acontece? Se a gente quiser realmente falar sobre gestão de custo de uma forma eficiente, ou seja, você incorporador e loteador, você quer ter eficiência na gestão do seu custo, certo? Você precisa entender que você tem que olhar para as metodologias que são consagradas. Vou citar aqui 3 que nós, da Constrói, né, a gente automatiza. O Lean Construction, que para mim é ímpar, tá? O Toyota, Just in Time, e o valor agregado. Okay? Então, essas 3 aqui são metodologias que a gente tem, assim, uma vivência de mais de 25 anos e a gente respira isso 24 horas e a gente conseguiu automatizar essas metodologias de uma forma simples e de uma forma fácil. Tá? Porque se não for simples, não for fácil, também não adianta. Tá? A tecnologia, gente, ela vem para melhorar a vida das pessoas. Né? Então, se eu tiver tecnologias que... A tecnologia ela precisa trabalhar para a gente. E hoje o que eu vejo muito no mercado são tecnologias que a gente tem que trabalhar para elas. Então, isso é horrível, né? Então, o que é que acontece? Voltando aqui agora para falar sobre
gestão de custo, certo? Mais uma vez, seja sua obra terceirizada, seja sua obra executada com mão de obra própria, ou um mix. Leonardo, aqui 30% eu terceirizo, 70% eu controlo com mão de obra própria, ou 70% eu terceirizo, 30% eu controlo com mão de obra própria. Enfim, não importa. O custo precisa ser acompanhado para que você tenha esse custo alinhado com a viabilidade que você está acompanhando lá mensalmente. Ok? Então, só um complemento. A margem do incorporador ela é baixa e arriscada. Então, o controle de custo não sendo feito, a não ser que o cara esteja tranquilamente financeiramente, mas na maioria das vezes o cara tem que controlar no detalhe, porque esse não controle no detalhe, a chance disso não ter uma rentabilidade ou ter um prejuízo é grande. Gostei da pergunta, gostei da colocação. Perguntar aqui uma coisa para ti. Sim. Há 10 anos atrás, se você soltasse uma tabela de preço e no meio da obra, no meio do empreendimento, o aço subisse 20%, qual era a manobra mais fácil para resolver esse problema? Aumenta a tabela de preço. Uhum. Você acha hoje que hoje em dia tem margem para aumentar a tabela de preço? Não. Então, olha a responsabilidade que é hoje a diretoria e a área comercial soltar uma tabela de preço. Uhum. Né? Porque hoje não tem mais esse negócio de aumenta o preço. Né? Então a responsabilidade do comercial e do custo são, assim, duas etapas vitais para o negócio, né? Para o sucesso do empreendimento. Perfeito. Então, quando você fala em custo, eu queria fazer uma provocaçãozinha aqui e perguntar para você, incorporador e loteador, né? Falando aqui de metodologias, processos, pessoas e tecnologias, se você quer controlar ou evoluir o controle de custo do seu empreendimento de verdade, a primeira pergunta que eu faço para você, né, para que vocês se façam essa pergunta, é o seguinte: a obra de vocês começa sem orçamento? É simples, gente. Sim ou não? A obra começa sem orçamento, sim ou não? Porque se a obra começa, Glauco, sem um orçamento, cara, esquece controle de custo, amigo. Mas o orçamento terceirizado é que faz. Esquece. E, infelizmente, pessoal, hoje, 90% do setor ainda começa a obra sem orçamento. Então, isso é uma mudança de cultura, isso é uma quebra de paradigma, isso é né? Agora, claro que eu conheço e atendo muitas empresas que já têm isso totalmente pré-definido, certo? Então, a primeira premissa é: a obra começa sem orçamento, sim ou não? Não, Leonardo, minha obra começa com orçamento, eu já tenho aqui o controle dessa obra e tudo mais, tranquilo, né? Então, existem metodologias que precisam ser automatizadas, uma delas é o Lean Construction, né? E eu preciso ter esse controle de custo mensalmente muito bem apurado e muito bem medido, para que essa metodologia me dê a possibilidade de, no próximo empreendimento, eu não cometer mais os erros que eu cometi no empreendimento passado. Então, a tecnologia ela precisa permitir que você, a cada obra que você faça, com metodologia, tecnologias, pessoas e processos, você evolua na assertividade. E também para que você, na próxima obra, você não erre o quanto você errou na primeira obra. Perfeito. Então, se você consegue consolidar isso, né? Você tem metodologia, você tem pessoas capacitadas, você tem uma tecnologia que facilita, né? E você tem uma tecnologia que constrói. Então, você tem a probabilidade de você ter uma grande experiência. Eu acho que o maior ativo nesse hoje... caso, rapidinho, pode cortar, complementando a questão também da assertividade e da previsibilidade. Isso. Né? O ciclo PDCA ele prevê que você vai planejar algo, vai executar, vai medir as métricas, depois esse é um ciclo contínuo. Então, essa evolução da tecnologia, dos processos, ela é contínua e traz previsibilidade. Então, se eu sei, por exemplo, na parte de vendas, que o meu custo por lead é X, a minha taxa de conversão é Y, eu sei, se eu investir mais aqui, eu vou ter um resultado diferente. Não é benchmark, aí é dados da própria incorporadora loteadora, né? Então, traz assertividade, traz também a parte da previsibilidade, que eu acho que é fundamental, seja previsibilidade de vendas, previsibilidade de custo, previsibilidade do fluxo de caixa. Exato. Então,
automatizando os processos com base em metodologias, né? E medindo isso mensalmente, você consegue, com certeza, ter uma evolução muito interessante. Tá? Eu tenho casos que empresas que eu atendo, né, elas estão fazendo esse PDCA aí do custo há mais de 15 anos, certo? Então, é impressionante como a previsão de assertividade quantitativa, eu não estou falando de preço unitário. Preço unitário, ele flutua, ele é dinâmico. Mas o consumo quantitativo dos empreendimentos, se você fizer isso, eu ouso aqui a dizer que o índice de assertividade previsto realizado pode chegar a 99% de acerto quantitativo antes de você executar a obra. Entendeu? Porque a tecnologia ela consegue deixar um grande ativo dentro da tua empresa, que é o que? A capacidade de tu se autoconhecer cada vez mais, né? Tu corrigir os erros. Dados passados vão te trazer leituras e experiências para o futuro. E aí você corrige isso, e no próximo empreendimento, nem na venda, nem no custo, nem no fluxo de caixa, nem na controladoria, você vai cometer aqueles mesmos erros que você cometeu. Entendeu? Então, a tecnologia ela vem para facilitar a vida das empresas. Porém, é um grande desafio para nós, tecnologia, entregar automações simples, fáceis, objetivas, transparentes. Isso é o que a gente vem conseguindo entregar, né? Então, depois que você tem o controle de custo, digamos assim, na palma da mão, você consegue, por exemplo, voltando aqui um pouquinho no nosso bate-papo, mas eu comentei, por exemplo, Leonardo, eu tenho 10 obras e eu ouvi uma notícia que o aço subiu em 40%. Né? Então, eu consigo hoje te dar essa informação de qual é o impacto que esse aumento do preço do aço vai ter em todos os orçamentos que vocês estão, que o incorporador, que o loteador está ali, né? Com 10 orçamentos de viabilidade, né? De custo, e qual é o impacto que isso vai ter. Então, já existe a automação disso, já existe isso muito rápido. Né? Então, você tendo esse custo controlado, você tem, o setor ainda tem outros desafios, né? Além da venda, além do custo e além das finanças, que a gente já falou um pouquinho que o principal é o fluxo de caixa projetado. O financeiro, basicamente, ele é muito repetitivo, né? Mas a parte de controladoria, Glauco, é outra cereja do bolo, né? Então, por exemplo, como eu falei no começo do nosso bate-papo, os fundos... Quanto mais essa taxa Selic baixar, mais... como é que eu posso falar? Mais atenção, né, dos fundos e dos investidores o mercado imobiliário vai atrair. Só que é o seguinte, imagine que você tem uma loteadora ou uma incorporadora e que você tem o interesse, né, de trabalhar junto a um fundo, junto a um banco, junto a um futuro sócio, junto a um parceiro, enfim. Né? Esses players, né, de mercado, quando ele olha para a tua operação, a primeira coisa que ele vai pedir para ti, para ele chancelar ou não, né, a injeção daquele capital, ele vai pedir para ti o quê? Ele vai pedir o teu balanço patrimonial, ele vai pedir os teus índices de liquidez, certo? Ele vai pedir a tua DRE caixa, ele vai pedir a tua DRE contábil, né? Ele vai pedir ali todas as informações, a viabilidade acompanhada, o custo acompanhado, né? O teu estudo de carteira atualizadíssimo da tua SPE, né? Toda a visão da carteira, né? A gente, na época dessa consultoria, eu entrei nos 10 maiores bancos do Brasil e eu cheguei para esses bancos e perguntei, vem cá, para vocês liberarem o financiamento de apoio à produção do nosso cliente, o que é que vocês querem? Porque um banco pede uma coisa, outro banco pede outra, outro banco pede outra, outro banco pede outra. A gente fez uma força-tarefa, né? E a gente catalogou isso tudo e a gente criou uma ferramenta que chama-se exportação de carteira para bancos e fundos. Né? Então, assim... Isso e o que é que acontece? Eu visitei empresas hoje no Brasil que é impressionante. O cara tem uma central de relacionamento bancário. Sim, é uma das maiores... Para atender a exigência do fundo e do banco com base na carteira de recebível dele. Dois desafios, de saber quais documentos são e, principalmente, de ter esses dados automatizados de acordo, pegando já automatizados. Né? Então, o fundo e o investidor e o banco, ele encosta na operação da incorporação, né? E ele pede essas informações. E essas informações, geralmente,
elas estão ali no setor de controladoria, no comercial e na controladoria. Então, eu vejo hoje que é um gargalo, um desafio das empresas a nível nacional evoluírem muito na preparação desses dados, né? E que a gente, pelo fato de ter prestado aquela consultoria durante muitos anos, isso era uma dor que a gente já resolveu há bastante tempo, entendeu? Então, eu consigo hoje ter ferramentas que dão segurança, muita segurança, né, para que o incorporador preste conta com os fundos, com os bancos, com as Big Four, né, para que aquela operação seja o mais transparente possível e ele possa ter uma facilidade maior de conversar com o banco, com o fundo, com o investidor, com o parceiro, entendeu? Perfeito. Então, eu acho que essa parte de controladoria ela também é um grande desafio hoje do mercado, mas que já tem solução para isso também. Perfeito. Sensacional. Não sabia, traz uma automação e um nível de eficiência muito maior. Só uma dúvida, isso vale somente para os incorporadores que precisam de ter acesso a capital externo ou não? O cara tem capital próprio, também a controladoria é algo importante que vai trazer eficiência para ele? O que a gente costuma dizer para as empresas que a gente atende hoje é o seguinte: independente de sua empresa ser SA ou não, você deveria ter o braço financeiro, contábil e fiscal organizado como se você fosse um SA, certo? Se você tem capital próprio, se você não tem parceiro, se você não tem sócio, se você não pegou recurso de banco, mas se você tem uma controladoria, né, assertiva, você tem possibilidade de quê? De manobra. Tá. Você fica uma empresa extremamente competitiva e com possibilidade de manobra, entendeu? Inclusive contábil, financeira... Seja ela sucessória, seja ela, né? Entendeu? Então, quando você tem esses controles, assim, de uma forma simples, né? E rápida, isso chama a atenção. Sim. Imagina hoje que a gente tem clientes que o fundo chega e diz: eu quero o índice de liquidez, tá aqui. Eu quero o balanço patrimonial, tá aqui. Eu quero a velocidade de vendas. Eu quero o estudo de carteira, né? Eu quero o custo da obra incorrido, né? Então, isso gera credibilidade, não só para o fundo e para o banco, mas também, hoje, você vê muitas SPEs nascendo que têm uma composição societária de duas empresas incorporadoras que querem se unir ali naquela SPE, ou naquela SCP, ou naquele consórcio. E a controladoria do histórico desse cara é fundamental. Exatamente. Para fazer e você ter uma transparência nessa sociedade para que essa parceria seja duradoura, né? Eu acho também assim, Léo, a sua visão. Mas, geralmente, deve dar um esforço, uma energia muito grande para começar a trabalhar a controladoria de uma forma ideal. Depois que ela é implementada, já deve ficar dentro do automático, né? Eu acho que é igual andar de carro. A primeira vez, cara, eu tenho que pisar na embreagem, eu tenho que dar seta, eu tenho que virar, o cara não sabe como fazer. Depois de alguns meses, alguns anos, o cara faz tudo de forma automática. Então, acho que essa parte dos processos da tecnologia, primeiro ponto, ela exige que tenha que ter um gestor que vai comprar o projeto. Cara, eu vou colocar essa controladoria, eu vou colocar uma gestão de finanças, tem que ter alguém top-down que vai querer fazer isso. Na sequência, é uma questão de tempo de colocar essa cultura. Uma vez que essa cultura aconteceu, você citou o voo cruzeiro, isso é feito de forma automática, sem turbulência. É isso mesmo. Sim, porque é aquela história, né? Isso vira cultura, entendeu? Então, vou dar aqui outros exemplos. Se você é uma incorporadora, uma loteadora, que você tem o seu processo de venda todo automatizado, quando você contrata algum colaborador novo para a tua estrutura, né? Aquilo lá já está dito, entendeu? Então, assim, a probabilidade dele não seguir aquele protocolo é zero, entendeu? É zero. Ele vai seguir o protocolo. Você tem um treinamento lá, tem um onboard. Do mesmo jeito, acontece nas outras áreas, no custo, nas finanças, na controladoria, entendeu? Então, por exemplo, as obras, é engraçado, né? Esse setor é fascinante. A gente é apaixonado pelo que a gente faz hoje. Então, assim, por exemplo, eu tive um case que um cliente tinha 10 obras, tinha 10 empreendimentos, né? E aí ele tinha lá tudo conforme manda o figurino, né? Orçamento, viabilidade, tudo redondinho. E aí ele me ligou e disse: Leonardo, tu acredita que eu não comprei as torneiras da minha obra 2 vezes porque eu estou com
o processo automatizado? Eu disse, concordo. Então, o que foi que aconteceu? Ele tinha 10 obras e ele lançou um empreendimento que começou a construir 1 ano e meio depois. E o engenheiro da obra viu uma promoção em um fornecedor que estava numa liquidação lá, tipo de 70% dessas torneiras, e essas torneiras eram compatíveis com um projeto que ele ia executar, né? E aí ele comunicou isso lá para o diretor técnico, o diretor técnico aprovou ele, no início da obra, comprar as torneiras que só vai ser colocada lá de 2 anos, 3 anos depois, né? E aí ele comprou essas torneiras e estocou essas torneiras, né? Da obra inteira. E aí, 2 anos depois, Glauco, o engenheiro da obra já não era o mesmo. O almoxarife da obra já não era o mesmo. Imagina tu, com esse cenário, um volume de 10 obras. Né? E aí entrou um engenheiro novo, quando o prédio subiu, que estava na hora de colocar ali os acabamentos, e chegou a hora de pôr as torneiras, né? O engenheiro que estava entrou na tecnologia para poder solicitar o quantitativo de torneira. E não tinha mais saldo. Né? Então, poxa, como é que eu vou comprar as torneiras se não tem mais saldo no orçamento? Né? Então, ele tem um procedimento que ele solicita que o orçamento, né, que a sala técnica, digamos assim, seja ela interna ou terceirizada, inclua as torneiras no orçamento para que ele possa dar seguimento ao serviço. E aí existe esse choque na hora. Né? E aí o que foi que aconteceu? Ele entrou em contato com a sala técnica, a sala disse, não, foi orçado, já foi comprado e é para estar aí no estoque, entendeu? E aí esse engenheiro novo foi lá no estoque, olhou e realmente procurou bastante, mas viu que as torneiras estavam lá no estoque, num lugar um pouco meio não tão acessível, né? Digamos assim. Então, eu acho isso muito interessante porque eu gosto de trabalhar em cima da eficiência. Uma coisa não é gerenciar de uma forma que lhe torne mais eficiente. E outra coisa, evolua constantemente, porque gestão sem evolução, ela não existe. Né? Perfeito. Léo, uma parte que tem a ver com a questão das finanças, queria Certo. a sua visão. O consumidor mudou, né? Ele está cada vez mais antenado, mais digital, e nessa parte de finanças eu vejo uma dor muito grande no mercado, que muitas vezes o cliente final ele não tem um acompanhamento de como é que está a obra dele, e ele tem dificuldade para conseguir pegar uma segunda via de boleto, pegar um extrato financeiro. Né? Eu gosto de brincar. O cara está querendo pagar, e para ele fazer o pagamento, ele tem que, às vezes, ligar na incorporadora, pedir uma segunda via de boleto. Né? E acho que a gente falou muito da parte de vendas, né, Léo? Mas é importante a gente tratar também do pós-venda. Pós-venda. Porque esse cara que comprou, ok, fez a venda, mas como é que está a experiência desse cara pós-venda, tanto a nível de relacionamento quanto a nível financeiro, né? Perfeito. E, enfim, só queria ver a sua visão e sobre essa importância também. Nesse caso, novamente, entra a parte de CRM como cliente, né? Mas para que o cliente final também consiga, via mobile, novamente, simplicidade, facilidade, e que ele consiga lá, cara, eu quero segunda via do boleto, ele consiga ter facilidade também disso. Ele consiga receber uma notificação que tem um acompanhamento de obra novo. Ou seja, que mantenha-se o relacionamento da incorporadora com esse cliente de uma forma eficiente e com facilidade também desse cara. Né? Exato. Os RPs, em geral, né, eles precisam ter APIs de integrações, né? Que são as APIs que vão integrar os CRMs de venda, os CRMs de cobrança, os CRMs de relacionamento com o cliente pós-venda. Né? Então, assim, da parte dos RPs, eu acredito que essas APIs elas já estão bem evoluídas, né? E isso é um processo que já é fato, né? Já existe essa integração dos CRMs com o RP nessa parte de pós-venda e que ela está em plena evolução diária, né? Porque se a gente for olhar, isso é uma demanda que ela vem assim de forma mais incisiva de mais ou menos uns 3 anos para cá, não é? Essa necessidade de você automatizar cada vez mais, né? Então, a cada ano que passa, essa velocidade aumenta, né? E as empresas, tanto de RPs como as empresas de CRM, elas já entenderam isso, né? Já entenderam que é fundamental isso, né? Eu acredito que todas estejam aí, né? Já com esses gargalos resolvidos em parte, mas que dia a dia está sendo evoluído para que cada vez mais esse cliente final ele seja atendido de uma forma mais moderna, mais automática. Perfeito, entendeu? perfeito. Então, assim,
as APIs já permitem isso. Perfeito. Né? Não só do relacionamento, mas também uma coisa também que evoluiu muito, Glauco, foram as APIs bancárias, tá? Uhum. Apesar de a gente ter alguns bancos públicos, né, com as APIs ainda um pouquinho, né, assim, mas a grande maioria dos bancos já estão com as APIs de integrações bancárias, né, que são APIs bem modernas. E, assim, os RPs já também estão integrados com essas APIs bancárias. Legal. E só para acrescentar mais uma coisa aqui interessante na nossa conversa, também a questão dos BIs, né? Uhum. Certo? Sim. Hoje, a gente já disponibiliza para o mercado um ETL, né? Uma ferramenta que é um extrator de dados que para que você possa, né, extrair o dado da plataforma e você cruzar esse dado, gerar relatório, gerar análise da forma que o cliente achar necessário, o incorporador e o loteador. Né? E disponibilizar isso para os parceiros, seja ele um cliente final, seja ele um parceiro sócio, investidor. Então, você tem condição hoje de pegar as plataformas de BI, integrar com essas ferramentas de extração de dados, onde nós temos uma já, que está muito madura também, né? E facilitar a vida não só do nosso cliente, como também do cliente final dele, né, em relação à análise de dados, entendeu? Eu tenho clientes hoje que ele me liga e diz que não olha mais nem para o RP, né? Ele só olha para dashboard, entendeu? Perfeito. Então, isso é sensacional. E existem esses painéis de dashboards que você pode criar nessas frentes principais, né? Para acompanhar a venda, também, acompanhar né, custo, acompanhar finanças, acompanhar a controladoria, consolidar resultado, né? Perfeito. Isso está muito evoluído. Perfeito. Eu acho que só um resumo para a gente poder concluir. A tecnologia, cada um tem que ter especialidade na sua área, mas a integração entre os sistemas são fundamentais, ou seja, tem áreas diferentes, mas que se integram, e que esses dados sejam permitidos de serem extraídos para que monte automaticamente, em tempo real, dashboards para que seja analisado esses dados. Então, eu sou um cara de tecnologia, e sei que é impossível de o ERP Informacom fazer o que o Facilita faz. E é impossível que o Facilita faz ampliar o uso também da Informacom. Então, cada um no seu quadrado, sim, é importante. São complementares. Complementares, né? Mas esses dados estarem integrados para que o gestor tenha essa plataforma realmente de uma forma completa. Estou muito otimista, né, com esses próximos 2, 3 anos. Tá? Eu acho que a turbulência já passou. Um complemento nessa, uma que eu queria... Léo, eu queria uma opinião sua. A gente trabalha hoje com mais de 300 clientes a nível nacional. E ano passado, eu percebi que não teve tantos lançamentos, né, vindo por aí. E a minha perspectiva, eu conversando com os nossos incorporadores, cara, fazia já alguns anos que eu não via tanto otimismo nesse mercado. Então, acredito que a gente teve ali um boom, que foi o tópico histórico em 2021, 22 e 23. Já deu uma... Foi bom, mas deu uma esfriada. E agora a tendência é para aumentar. Então, queria, assim, para a gente poder concluir o nosso papo, que foi sensacional, aprendi muito. Você é um cara que tem, para mim, uma referência. Não conhecia tanto dessa parte de finanças, controladoria. A gente está aqui há 2 dias juntos já e, com certeza, eu aprendi muito. Vou levar isso para a minha vida profissional, né? Mas eu gostaria de uma mensagem final sua, dessa perspectiva real sua para 2024, esse otimismo, né? E também uma mensagem final para a nossa audiência sobre o que você, se fosse uma dica de ouro, qual seria a dica de ouro que você daria para esse incorporador, considerando toda essa bagagem que você tem, esse empresário super experiente, né? Que trabalha com vários incorporadores a nível nacional. Beleza. Vamos lá. Eu acho que, como você falou, o cenário é positivo, ok? O cenário ser positivo, por exemplo, nós tivemos a aprovação do novo Minha Casa Minha Vida. Nós tivemos a aprovação do novo PAC. Nós temos uma Selic que está caindo, né? A cada reunião do Copom, ela está caindo. Então, o cenário ele é promissor. Estoque caiu. Estoque caiu porque muitas incorporadoras não lançaram nos últimos 5 anos. Essa é a bem da verdade. E concordo com você, eu também, em reuniões, eu também vejo que os incorporadores eles estão bem otimistas. Tá?
Agora, com esse crescimento, vem alguns desafios. Então, o mercado aquecido aumenta a concorrência, né? E uma coisa que eu estou falando em toda reunião para diretores, clientes nossos, né? E futuros clientes, uma coisa que eu digo é o seguinte, pessoal, tem que ter muito cuidado com o custo de insumo, material e serviço nos próximos 3 anos, tá? Então, na hora que eu tenho o Minha Casa Minha Vida rodando, o PAC rodando, a incorporação rodando, o loteamento rodando, tá? Impulsionado por esses indicadores, né, aí que chancelam essa possibilidade de crescimento, com certeza a gente vai ter aí aumento de custo de insumo, aumento de preço de mão de obra, escassez de mão de obra, porque se tu tem um volume de obra e tu tem outros mercados que estão atraindo essa mão de obra, tu vai ter um problema com mão de obra. A famosa oferta. De oferta. Então, o que é que acontece? Imagina que eu tenho uma viabilidade projetada hoje, né? E que eu preciso, então, eu não posso, Glauco, hoje, nos próximos 3 anos, ter surpresas quantitativas a nível de controle de custo. Eu não posso orçar 500 mil quilos de aço e ter uma surpresa no meio da obra que aqueles 500 mil não vão dar. Eu não posso ter esse tipo de surpresa. Por quê? Olhe, as empresas que não estão gerenciando custo hoje, nos próximos 3 anos, elas, além de terem que absorver a ineficiência quantitativa, elas vão ter que absorver também o aumento de preço unitário. Entendeu? Então, você tem um estouro quantitativo mais o aumento de preço unitário e mais o aumento da mão de obra, seja ela própria ou terceirizada. Então, isso vai ter um impacto na viabilidade. Então, a minha mensagem final, pessoal, para vocês é que se preocupem muito com a gestão de custo dos empreendimentos de vocês, tá certo? E procurem evoluir sempre também, né, na automação e na profissionalização da governança corporativa e da controladoria desse negócio. Porque, assim, as oportunidades estão aí, né, o setor vai crescer, né, e as empresas precisam estar preparadas. Eu sei que não é uma tarefa fácil, tá? Mas já existe hoje, Glauco, no mercado de construção e incorporação, metodologias consagradas, tecnologias consagradas, conhecimento, né? Conhecimento. E eu acho que se a gente souber unir isso tudo, né, a gente consegue, sim, dar aí uma condição muito favorável, né, para que as empresas possam atravessar aí esses próximos 3 anos com uma certa tranquilidade em relação frente a esses desafios que o mercado tem colocado aí nos últimos anos e nos próximos anos. Perfeito. Queria te agradecer aí imensamente pela oportunidade, dizer que a gente está sempre à inteira disposição de vocês, tá? Para discutir, seja um assunto específico, né? Porque a gente deu aqui um bate-papo bem geral, a gente não entrou especificamente em algum assunto, mas fica aí a minha satisfação, a minha gratidão, e a gente está à inteira disposição de vocês. Perfeito, Léo, muito obrigado. Você está tão antenado com o mercado que a gente está soltando nas próximas semanas um panorama de vendas do mercado de incorporadores e loteadores a nível nacional. É uma iniciativa Brain, Facilita, Cúpula e DNA de Vendas, contando com o apoio também da Constrói. Joia. E a gente entrevistou gestores do Brasil todo. E uma das perguntas, um recorte dessa pergunta, era como que ele acredita que a tecnologia vai ajudar esse cara a ter mais eficiência na gestão. Tá? E muito tinham bacana. várias respostas. Quais foram as duas mais bem respondidas? Primeiro, automação de processos. Foi uma resposta que teve um alto índice. E o segundo, indicadores que permitem otimizar a sua gestão. Então, nessa pesquisa, na visão do gestor, a tecnologia tem um papel fundamental nessas duas pontas. Então, você está super antenado aí com o que o mercado busca também. Quero agradecer a vocês, gestores que nos acompanharam até aqui. Eu gosto sempre de citar que os desafios são grandes e nós, enquanto tecnologia, o nosso papel é trazer mais eficiência, trazer mais dados, trazer mais gestão para que você possa fazer essa venda cada vez mais simples, mobile, 100% digital, proporcionando melhor experiência para os corretores e principalmente para os clientes compradores de empreendimentos. Tá ok? Compartilhe com os outros gestores,
Comentem aqui no YouTube também sobre as suas percepções, se concorda conosco, se discorda também. A intenção do Papo de Gestão, Léo, é que a gente consiga compartilhar e convidar pessoas ilustres como você e que esse papo consiga transformar cada vez mais e evoluir o nosso mercado. Tá bom? Muito obrigado, um abraço e até a próxima.